E aí, já sabe onde vai investir em abril? Antes de começar, eu queria dar dois recados. O primeiro deles é dar os parabéns aqui para o escritório que essa semana completa 22 anos. Pois é, já são 22 anos de Trader Brasil e a gente espera ter muitos mais pela frente. O segundo recado é que o fundador do escritório, o Flávio Lemos, ele publicou um vídeo de histórias de mercado contando um pouquinho mais sobre o dia 1º de abril. Então depois que você assistir aqui, corre lá e não perde essa história. Fala investidor e investidora, tudo certo? Eu sou o Mati Massari e hoje trago para vocês mais um episódio do Onde Investir, edição de abril. Já falamos aqui que a cerejeira, conhecida como Sakura, é a flor nacional do Japão e simboliza o amor, a felicidade, a renovação e a esperança, além da beleza feminina. A transitoriedade da Sakura, a delicada beleza e volatilidade é geralmente associada com a mortalidade e a graciosa e rápida aceitação do destino e karma. Por essa razão, as Sakuras são ricamente simbólicas e têm sido utilizadas em várias formas de arte. Momentos ruins vêm e vão, mas o investidor atento e resiliente precisa tomar cuidado com a volatilidade e a diversificação em diversos ativos é a sua maior aliada. No cenário global, a OPEP+ faz o corte surpresa na produção de petróleo, trazendo novos riscos para a inflação. A OPEP+ anunciou um corte surpresa de mais de 1 milhão de barris por dia na produção de petróleo, abandonando as garantias anteriores que manteria a oferta estável, trazendo um novo risco para a economia global. A reabertura na China levou a um crescimento adicional na demanda de petróleo da China, estimado em 1 milhão de barris por dia. E essa curva seguirá em ascensão, fazendo com que o excesso de oferta de óleo se converta em um déficit a partir de junho, com uma forte queda dos estoques globais. Os estoques das commodities metálicas estão caindo em ritmo mais acelerado que o comum para esse momento do ano, em particular no cobre e no alumínio, também por causa da retomada da atividade industrial e do setor de propriedades da China. Resiliência do S&P 500 na recente crise bancária tem ocorrido em grande parte graças ao setor de tecnologia. O S&P 500 subiu 2,9% desde 8 de março, quando os problemas começaram a se formar antes do colapso do Silicon Valley Bank. Isso se deve, em grande parte, ao grande rally nos grupos de tecnologia da informação e nos serviços de comunicação do índice. Nesse sentido, as altas de Microsoft, Meta, Apple e Nvidia, em março, mais do que compensou a queda das ações do setor financeiro no índice do mês. Entendemos que o mercado global seguirá combinando os seguintes fatores: menor crescimento, juros altos por mais tempo, inflação elevada por mais tempo ainda que desacelerando e, por último, maior volatilidade, em especial por conta da incerteza envolvendo a dinâmica de crédito. Agora falando de Brasil, depois da queda em fevereiro, o mês de março continuou a repercutir uma série de acontecimentos, como a quebra do Banco dos Estados Unidos e na Europa, inflação persistente e o rombo das americanas. Sim, ele ainda ecoa. E também o limbo gerado pela falta de uma regra fiscal clara. E como é que fica o tal do arcabouço fiscal? O mercado avalia que uma manutenção de um limite de despesas é positivo, mas que o governo deixou explícita a opção por um ajuste via aumento de arrecadação. Apesar dos economistas chamarem a atenção para a ausência de detalhes na proposta e considerarem as projeções de superávit primário como bastante otimistas, diante da probabilidade menor de um cenário de descontrole fiscal adiante. Com os juros altos, o cenário fica mais restritivo para empresas. Isso atrapalha os balanços porque muitas delas já estão alavancadas. Juros e incertezas interferem diretamente no preço dos ativos. A inflação freia o consumo e prejudica empresas que dependem dele, como o varejo. Os juros altos afetam a maioria, sobretudo o setor imobiliário e varejo. Os participantes do mercado brasileiro demandam sinais mais claros de que o país está reforçando os seus fundamentos em meio a um cenário global mais desafiador, mesmo já incorporando os ventos positivos da reabertura da China. Nesse sentido, um arcabouço fiscal crível é condição sine qua non para a retomada e sustentação do apetite ao risco pelos ativos domésticos, sejam pelos próprios investidores brasileiros, mas principalmente pelos estrangeiros, que aumentaram o escrutínio de seus portfólios ante ao estresse financeiro. Por outro lado, ainda vemos um ambiente inflacionário com risco altíssimo, mas provavelmente não encontrará resposta tempestiva do Banco Central, o que coloca pressão no cenário de juros real, mesmo ante incertezas fiscais.
Conforme o Banco Central trouxe na ata do Copom, a apresentação do arcabouço não guarda a relação mecânica com a convergência das expectativas da inflação. Portanto, entendemos que a posição em ativos com proteção de inflação faz mais sentido nesse cenário, onde a trajetória para o IPCA ainda é desafiadora nesse ano, expectativa de 6%, e a reancoragem para os próximos anos não está clara. Soma-se o fato que as perspectivas para o início do ciclo do corte de juros possam ocorrer este ano, conforme precifica o mercado na curva de juros nominal, apesar da postura mais dura do Banco Central na última reunião do Copom. Dito isso, optamos por um posicionamento tático e inflação acima do estrutural em todos os perfis. Os pré-fixados performam melhor que o CDI em março, mas riscos envolvendo a inflação ainda demandam cautela. Entendemos que essa classe ganha atratividade nesse momento em que o ciclo de manutenção da taxa Selic pode estar próximo do fim. Temos preferência pelos vencimentos de 2 anos. Outra coisa que você deve se perguntar é por que os fundos imobiliários estão caindo tanto. Enquanto a taxa de juros estiver alta e sem perspectiva de corte, a crise de crédito vai continuar como um sinal de alerta entre os fundos imobiliários de papel e ainda o segmento de tijolo tem sido penalizado não só pelo nível atual dos juros, mas pelo escândalo envolvendo as americanas, bem como as crises desencadeadas por outras varejistas, como Marisa e Tok, uma vez que essas empresas são inquilinas de alguns fundos listados na bolsa. Quando falamos sobre a bolsa, temos que lembrar que apenas o valuation barato não será suficiente para o curto prazo. A bolsa brasileira segue atrativa do ponto de vista de valuation, um preço-lucro do Bovespa em 6,4 vezes, sendo 8,5 vezes Expetro e Vale, ambos significativamente abaixo da média estrutural do nosso mercado. Por sua vez, a discussão sobre a trajetória de juros nos próximos meses deixa mais incerto o diagnóstico sobre o nível do valuation do que nos meses anteriores, com possível mudança estrutural na curva de juros. Agora, uma revisão dos investimentos de março de 2023. A criptomoeda Bitcoin aparece novamente como ativo mais rentável em março, acumulando uma alta de cerca de 65% no ano, muito à frente do segundo colocado. Mas o pódio do mês também marca o retorno ao topo de ativos que, bem pouco tempo atrás, também amargavam perdas. Em segundo lugar aparece o ouro, que recupera seu brilho, sem trocadilhos, em meio ao enfraquecimento global do dólar e títulos públicos pré-fixados, que agora também passaram a figurar entre as melhores aplicações do ano. A lanterna, por sua vez, ficou com o Ibovespa, dólar e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, os únicos do ranking a terem retorno em março negativo. Caso queira ver a lista completa do ranking, você pode ver no nosso blog, que o link está na descrição. Um aviso importante que a gente sempre faz é que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Uma análise de qualquer tipo de investimento jamais pode se deixar levar somente pelo desempenho mais recente. Observar períodos tortuosos e mais longos é fundamental para analisar a persistência de eventuais boas performances. Da mesma forma, verificar o risco e avaliar se ele se enquadra no seu perfil de investimento. Agora falando da diversificação, ela continua sendo a regra do jogo nos investimentos em 2022. A renda fixa continuará uma excelente e importante opção para a composição da sua carteira. Com o nível atual da taxa básica de juros, a Selic, e expectativas de juros nominais superiores a 13,75%, mantemos nosso otimismo em relação ao retorno oferecido pela renda fixa, principalmente na parcela pós-fixado, com baixa volatilidade e em um momento que será de grandes incertezas para o país. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e bons negócios!